Bom, algo que nós podemos fazer agora para avançar um pouquinho nessa ideia dos componentes é a reutilização de um componente, né? Então, utilizar um componente mais de uma vez, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos esse componente do próprio item aqui, que se repete, nós poderíamos utilizá-lo mais que uma vez. Eu vou mostrar aqui no código para você o lugar em que aparece, né? Nós temos aqui no listar tarefas, ó, nós temos este elemento aqui de LI que ele aparece mais do que uma vez. Nós poderíamos, sim, bem usar ele para poder fazer repetir. Caso a gente quisesse fazer essa repetição, deixar aqui um pouco mais limpo, colocar só o item, né? O L com os itens que nós queremos apresentar. Poderia ser. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer do input, porque o input eu preciso enviar dados, receber dados, então tem mais alguns eventos que nós podemos utilizar aqui de conceitos. Então, dentro da pasta de components, eu vou criar uma nova pasta chamada templates. Dentro dessa templates, eu vou criar um novo arquivo chamado entrada de dados.view. E aqui, então, eu vou criar o meu padrão do view que eu vou utilizar. No adicionar tarefa, nós temos esse input aqui que nós já utilizamos. Então, eu vou copiar esse input para mim, né? Vou copiar ele aqui, pronto. Né? E nós vamos fazer alguns detalhezinhos para nós. Primeira coisa, nós vamos ler um props, né? E nós vamos querer receber um valor como parâmetro, né? Um valor como parâmetro. E também nós vamos ver o nosso data, nossas propriedades que nós vamos criar, né? E eu vou ter um valor interno, porque eu não posso modificar diretamente uma propriedade. Uma vez que eu passei a receber um valor como props, né? Então, aqui o valor, eu não podia alterar ele aqui direto nesse valor aqui, isso não é permitido. Então, eu vou criar um valor interno, né? Que vai ser igual a esse meu dis.valor. Então, agora sim, este valor interno que eu recebi, que eu tenho, que na realidade é igual ao valor que eu estou recebendo no props, este elemento aqui vai ser igual a esse valor que eu vou trabalhar aqui, né? E sempre que eu executar um keyup, neste momento que eu executar um keyup, né, eu vou querer emitir, né, uma propriedade chamada retorno, né, retornar valor, um retorno passando o valor interno como parâmetro. Então, eu poderia fazer aqui dentro um método, né, chamado retornar, que dá um dis.emit, né? Lembra que a gente não precisa usar o dis aqui, né? Então, como aqui embaixo eu usaria dis.valor interno, aqui eu só chamo valor interno. Aqui embaixo eu colocaria dis.$emit, né? Aqui eu só uso um $emit por padrão, né? Poderia ser feito lá embaixo também e daria certo. Mas até depois eu vou fazer um outro exemplo assim para nós. Então, sempre que eu digitar algo, eu vou emitir esse retorno aqui. Então, agora na hora de usar esse componente, como é que nós vamos fazer? Nós vamos registrar o componente. Primeiro vamos importar o entrada dados from components templates entrada dados. Uma vez que eu importei, eu já posso então registrar esse componente, que é o entrada dados. Já posso registrá-lo. E uma vez que eu registrei, eu já posso então fazer aqui a minha associação. Então eu posso fazer assim, ó, entrada dados, né? Eu vou passar um valor para ele por parâmetro que o valor que eu quero passar é a nova tarefa, né? E quando ele receber um retorno, então na hora que ele receber um retorno, então eu vou executar aqui uma função por enquanto, né? E vou mostrar como é que isso deveria ser. Eu vou chamar essa função de associar valor, tá? Por enquanto eu vou chamar ela de associar valor. Nós podemos melhorar isso aqui daqui a pouco. Então tá isso aqui, ó. Como é que eu faço para associar o valor? Eu vou criar um método chamado associar valor, que vai receber um valor que está vindo lá do componente filho, né? E eu vou falar que dis.novatarefa é igual a esse novo valor que eu recebi. Então vejam só, agora na hora em que eu olhar o meu componente aqui ó, em execução, né, eu vou atualizar, eu vou inspecionar o código, nós vamos perceber aqui ó, naquela parte do view, que agora eu tenho, além de tudo que eu tenho adicionar tarefa, que eu tenho a minha nova tarefa aqui, ó, eu tenho dentro dele também uma entrada de dados, ó, com valor vazio. Veja que na hora que eu escrever aqui ó, a palavra ler, veja, eu escrevi, ele alterou esses dois valores aqui, ó, e no componente py,
a nova tarefa também está com o valor ler. Se eu apagar aqui, ó, ele vai emitir um evento, né? Esse evento que ele emitiu aqui, ele afetou diretamente aqui no filho, do pai dele, quer dizer, né? Então, o evento aqui no filho, no entrada dados, se eu colocar aqui ler, ó, ele vai vir até aqui. E agora sim, ó, se eu mandar adicionar tarefa, ó, ele vai adicionar tarefa. Agora, se eu escrever aqui ler, estudar, dormir e der um enter, o enter aqui não está funcionando, porque daí nós não programamos nenhum evento de no enter ele mandar gravar este valor, né? Nós poderíamos fazer, sim, nós poderíamos também fazer isso, né? Mas neste momento nós não vamos ainda nos preocupar com esse detalhe, porque nós queremos ainda avançar um pouquinho mais esse exemplo aqui, ó, e mostrar como é que a gente pode é, aproveitar um pouquinho mais esse envio de valor via props e o recebimento via um evento. Como é que a gente pode avançar um pouquinho mais isso?